Capítulo 2 – A Lei da Prosperidade. Uma das maiores mensagens dadas ao mundo através das Escrituras é que Deus é o suprimento do homem, e que o homem pode libertar, através da sua palavra falada, tudo o que lhe pertence por direito divino. Ele deve, no entanto, ter perfeita fé em sua palavra falada. Isaías disse: "A minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo para o que foi enviada." Sabemos agora que as palavras e os pensamentos são uma tremenda força vibratória, sempre moldando o corpo e os negócios do homem. Uma mulher veio conversar comigo em grande aflição, e disse que ia ser processada no dia 15 daquele mês em $3.000. Ela não sabia como conseguir o dinheiro, e estava desesperada. Eu disse-lhe que Deus era sua fonte, e que há uma fonte para cada pedido. Então eu falei a palavra. Agradeci que a mulher recebesse $3.000 no momento certo, e da maneira certa. Disse-lhe que devia ter uma fé perfeita, e que devia agir com essa fé perfeita. Chegou o dia 15, mas o dinheiro não tinha aparecido. Então ela me telefonou, e perguntou-me o que devia fazer. Respondi-lhe: "É sábado, por isso não vão te processar hoje." A sua parte é agir com riqueza, demonstrando assim uma fé perfeita de que a receberá na segunda-feira. Ela pediu-me para almoçar com ela para manter a coragem. Quando me juntei a ela num restaurante, disse-lhe: "Não é ocasião de poupar. Peça um almoço caro, haja como se já tivesse recebido os $3.000. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Deveis agir como se já tivesseis recebido." No outro dia, de manhã, ela me telefonou e pediu-me para ficar com ela durante o dia. Eu disse-lhe: "Não, você está divinamente protegida, e Deus nunca tarda." À noite, ela telefonou de novo, muito emocionada, e disse: "Minha querida, aconteceu um milagre. Estava sentada no meu quarto esta manhã, quando a campainha tocou e eu disse à minha funcionária do lar: 'Não deixe ninguém entrar.' A funcionária, no entanto, olhou pela janela e disse: 'É o teu primo, aquele da barba branca comprida.' Então eu disse: 'Chame-o de volta. Gostaria de ver ele.' Ele já estava virando a esquina, quando ouviu a voz dela e voltou. Falou durante cerca de 1 hora, e quando estava saindo, perguntou: 'Atualmente, como vão as finanças?' Disse-lhe que precisava do dinheiro, e ele respondeu: 'Ora, minha querida, dou-lhe $3.000 no primeiro dia do mês.' Não gostei de lhe dizer que ia ser processada. Mas o que poderia fazer? Agora só vou receber o dinheiro no primeiro dia do mês, e tenho de recebê-lo amanhã. Eu falei: 'Vou continuar a tratar.' Disse para ela: 'Para o espírito nunca é demasiado tarde.' Dou graças por ela ter recebido o dinheiro no plano invisível, e por ele ter se manifestado a tempo. Na manhã seguinte, o primo chamou-a e disse-lhe: 'Venha ao meu escritório esta manhã, e eu te dou o dinheiro.' Nessa tarde, ela tinha $3.000 de crédito no banco, e passou cheques tão rapidamente quanto a sua excitação o permitia. Se alguém pede sucesso e se prepara para o fracasso, obterá a situação para a qual se preparou. Por exemplo, um homem veio falar comigo pedindo-me que dissesse que uma certa dívida seria anulada. Eu descobri que ele passava o tempo todo planejando o que iria dizer ao homem, quando ele não pagasse a conta, neutralizando assim as minhas palavras. Ele deveria ter se visto pagando a dívida. Temos uma ilustração maravilhosa deste fato na Bíblia, que se refere aos 3 reis que se encontravam no deserto, sem água para os seus homens e cavalos. Consultaram o profeta Eliseu, que lhes deu esta mensagem surpreendente: "Assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, mas enchei este vale de valas." O homem deve preparar-se para a coisa que pediu, quando não há o menor sinal dela à vista. Por exemplo, uma mulher viu-se obrigada a procurar um apartamento, durante o ano em que havia uma grande escassez de apartamentos em Nova York. Era considerado quase uma impossibilidade, e os seus amigos tinham pena dela e diziam: "Não é muito ruim, você vai ter de guardar a sua mobília e viver em um hotel." Ela respondeu: "Não precisam ter pena de mim, sou uma supermulher e vou arranjar um apartamento." Ela disse as palavras: "Espírito infinito, abre o caminho para o apartamento certo." Ela sabia que havia uma oferta para cada demanda, e que ela era incondicionada, trabalhando no plano espiritual,
e que um com Deus é a maioria. Tinha pensado em comprar cobertores novos, quando o tentador, o pensamento adverso ou a mente raciocinante, sugeriu: não compre os cobertores, talvez, afinal, você não vai conseguir um apartamento e não fará uso deles. Ela respondeu prontamente, para si própria: vou abrir as minhas valas comprando os cobertores. Assim, preparou-se para o apartamento, agiu como se já o tivesse. Encontrou um apartamento de forma milagrosa, e ele foi entregue a ela, embora houvesse mais de 200 outros candidatos. Os cobertores demonstraram uma fé ativa. Não é preciso dizer que as valas cavadas pelos 3 reis no deserto transbordaram. Leia, 2 Reis. Entrar no ritmo espiritual das coisas não é fácil para a pessoa comum. Os pensamentos adversos de dúvida e medo surgem do subconsciente. São o exército dos extraterrestres, que deve ser posto em fuga. Isso explica por que é que muitas vezes é mais escuro antes do amanhecer. Uma grande demonstração é geralmente precedida por pensamentos atormentadores. Tendo feito uma afirmação de alta verdade espiritual, desafia-se as velhas crenças no subconsciente, e o erro é exposto para ser apagado. Este é o momento em que se deve fazer as suas afirmações de verdade repetidamente, e regozijar-se e dar graças por já ter recebido, antes de chamardes, eu responderei. Isso significa que toda a dádiva boa e perfeita já é do homem, à espera do seu reconhecimento. O homem só pode receber aquilo que se vê recebendo. Foi dito aos filhos de Israel que podiam ter toda a terra que vissem. Isto é verdade para todos os homens. Eles só têm a terra dentro da sua própria visão mental. Toda grande obra, toda grande realização, foi trazida à manifestação através da manutenção da visão, e muitas vezes, logo antes da grande realização, vem o aparente fracasso e o desânimo. Os filhos de Israel, quando chegaram à terra prometida, tiveram medo de entrar, pois diziam que ela estava cheia de gigantes que faziam-nos sentir como gafanhotos. E ali vimos os gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Esta é a experiência de quase todos os homens. No entanto, aquele que conhece a lei espiritual, não se perturba com a aparência, e se alegra enquanto está ainda em cativeiro. Isto é, ele mantém a sua visão, e dá graças pelo fato de o fim estar cumprido, ele recebeu. Jesus Cristo deu um exemplo maravilhoso disso. Ele disse aos seus discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses e depois vem a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e olhai para os campos, porque já estão maduros para a colheita. A sua visão clara transpôs o mundo da matéria, e ele viu claramente o mundo da 4ª dimensão, as coisas como elas realmente são, perfeitas e completas na mente divina. Assim, o homem deve ter sempre a visão do fim da sua viagem, e exigir a manifestação daquilo que já recebeu. Pode ser a sua perfeição, a saúde, o amor, o abastecimento, a autoexpressão, o lar ou os amigos. Todas elas são ideias acabadas e perfeitas, registradas na mente divina, a mente superconsciente do próprio homem, e devem vir através dele, não para ele. Por exemplo, um homem veio falar comigo pedindo-me tratamentos para o sucesso. Era imperativo que ele reunisse, num determinado prazo, $50.000 para o seu negócio. O prazo estava quase terminando, quando ele conversou comigo desesperado. Ninguém queria investir na sua empresa, e o banco tinha recusado liminarmente um empréstimo. Respondi-lhe: suponho que perdeu a calma enquanto estava no banco, logo, também o seu poder. Você pode controlar qualquer situação se primeiro conseguir controlar a si próprio. Volte para o banco, acrescentei, e eu farei o tratamento. O meu tratamento era: você está identificado no amor com o espírito de todos os que estão ligados ao banco. Deixe que a ideia divina saia desta situação. Ele respondeu: o que você está falando não é possível. Amanhã é sábado, o banco fecha ao meio-dia, e o meu bonde só me leva lá às 10, e o prazo termina amanhã, e de qualquer modo eles não farão isso. É demasiado tarde. Eu respondi: Deus não precisa de tempo e nunca é tarde demais. Com ele tudo é possível. Eu acrescentei: não entendo nada de negócios, mas sei tudo sobre Deus. Ele respondeu: parece que está tudo bem quando estou aqui sentado lhe ouvindo, mas quando saio é terrível. Ele vivia numa cidade distante,
e não tive notícias dele durante uma semana. Depois chegou uma carta. Dizia: tinha razão. Consegui o dinheiro e nunca mais vou duvidar da verdade de tudo que me falou. Vi ele umas semanas mais tarde e perguntei-lhe: o que aconteceu? Afinal de contas, faz muito tempo. Ele respondeu: o meu bonde estava atrasado e cheguei lá a 15 minutos do meio-dia. Entrei no banco sem fazer barulho e disse: vim pedir um empréstimo, e eles me deram sem qualquer pergunta. Eram os últimos 15 minutos do tempo que lhe fora concedido, e o Espírito Infinito não chegou tarde demais. Neste caso, o homem nunca poderia ter se manifestado sozinho. Ele precisava de alguém para o ajudar a manter a visão. É isso que um homem pode fazer por outro. Jesus Cristo sabia a verdade disto quando disse: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso ser-lhes-á feito por meu Pai que está nos céus. A pessoa fica demasiadamente fechada nos seus próprios assuntos, e torna-se duvidosa e temerosa. O amigo ou curandeiro vê claramente o sucesso, a saúde, ou prosperidade, e nunca vacila, porque não está próximo da situação. É muito mais fácil demonstrar fé por outra pessoa do que por si próprio, por isso uma pessoa não deve hesitar em pedir ajuda, se sentir vacilante. Um observador perspicaz da vida disse uma vez: nenhum homem pode falhar, se uma pessoa o vir bem-sucedido. Tal é o poder da visão, e muitos grandes homens devem o seu sucesso a uma esposa, irmão ou amigo que acreditou nele, e se manteve sem vacilar no padrão perfeito.